Boa noite, companheiros. Está começando aqui mais um programa Tição, programa de Preto, programa do coletivo de Negro João Cândido. Hoje, sexta-feira, dia 18, excepcionalmente hoje, na sexta-feira. Mas, no programa de hoje, vamos discutir temas importantes da semana. Vamos falar aqui sobre as questões relativas à PM e à violência policial. Nós tivemos casos aí, não só da PM, né, mas das polícias em geral. Tem caso aí de polícia penal, caso da própria PM. De violência extrema contra a população, vamos falar sobre esse tema, e a necessidade, obviamente, né, de lutar pelo fim desses aparatos repressivos, né, e pela democratização efetiva do que se pode chamar de segurança, né? No Brasil não existe, né, segurança pública. O que se chama segurança pública, em geral, são os aparatos de repressão que estão totalmente fora de controle da população, quer dizer, são órgãos completamente antidemocráticos, uma vez que a população, né, que o povo brasileiro, não pode, de maneira nenhuma, atuar, intervir, né, supervisionar esses órgãos, muito pelo contrário, são órgãos que estão alheios da vontade popular e são contra, né, a própria vontade popular. Vamos falar sobre esse tema. Vamos destacar também um tema meio anedótico, né? É sobre o Alexandre de Moraes, que está sendo indicado, né? Na verdade, o ministro Alexandre de Moraes escreveu um livro baseado aí numa tese que ele apresentou na universidade, um livro que diz respeito, né, que trata melhor sobre o problema das redes sociais, né? E esse livro está sendo indicado aí como semifinalista do prêmio Jabuti, um dos prêmios que são realizados no Brasil, né, o prêmio literário, que é concedido pela Câmara Brasileira de Livros, e na categoria, veja só, na categoria Direito, né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é bastante curioso, né? Então você fica por aí. Para apresentar tudo isso aqui comigo, está o companheiro Thiago Pires. Boa noite, Thiago. Boa noite, Caio. Boa noite, companheiros da Lives da Seu TV. Antes de mais nada, né, Caio, pedir aí para os companheiros curtirem aqui o nosso programa, né, nosso vídeo aqui no YouTube, e também se inscrever no canal, né, que é muito importante, e compartilhar nas redes sociais, compartilhar no Twitter, compartilhar no Facebook, nos grupos e lista de transmissão do Telegram e do WhatsApp, né, para que a gente possa levar para o maior número de pessoas um programa revolucionário para a luta do povo negro. E a gente pede para vocês também contribuírem financeiramente, né, para manter a nossa TV aqui no ar, para a gente poder melhorar a nossa transmissão. E você pode contribuir de várias formas. A primeira delas é o Pix, né? Tá aí a chave na tela, pix@cotv.org.br. Há outras formas de contribuir. Nesse link que está na tela, cotv.org.br/doe. Lá você contribui no cartão, boleto, contribui inclusive fazendo compras na internet, né? Para você que compra aí na Magazine Luiza, AliExpress e Amazon, né? Você não vai pagar nada a mais, mas vai ajudar a gente com um pouquinho, mas esse pouquinho é muito importante aqui para nós. Então, aí você encontra todas as formas de contribuir. E por fim, a gente pede para você se tornar um membro assinante do nosso canal. Tá aí o endereço cotv.org.br/membro. Lá você escolhe com quanto e como você vai contribuir mensalmente. Lembrando que essa contribuição ela é a mais importante, porque permite a gente prever aquilo que a gente vai ter para cumprir com as nossas despesas, mas, além disso, é uma forma de protesto, é uma forma de combater a censura, né? Nós estamos impedidos aqui de receber no YouTube, em todos os canais da rede da Causa Operária TV, a gente está impedido de receber super sticker, super chat, de ter membros, ou seja, qualquer tipo de contribuição. Isso porque nós fazemos a defesa intransigente aí da resistência armada do povo palestino, né? Então, por isso, a gente sofre essa perseguição, a gente sofre essa censura, né, que impede o nosso público de contribuir. Então, contribua aí, se tornando membro através do Catarse, cotv.org.br/membro. É isso aí, Caião. É isso aí, companheiros. Bom,
Vamos entrar diretamente então na nossa pauta, destacar aqui nessa semana um acontecimento, né, os 236 anos da Revolução Francesa, e nessa semana nós tivemos, né, o aniversário de 236 anos de um acontecimento importante que marca a Revolução, é um dos símbolos, né, dessa grande revolução, que foi justamente a queda da Bastilha, né? Queda da Bastilha em 14 de julho de 1789 marca um ponto de não retorno, né, na Revolução Francesa. Quer dizer, foi um momento muito importante, né, que colocou, né, ou que um momento de radicalização que permitiu que a Revolução Francesa pudesse se desenvolver e continuar, né? A Bastilha era uma prisão política, né? Embora naquele momento não estivesse sendo utilizada, havia poucas pessoas lá presas, né? Se não me engano, 7 pessoas apenas, mas marcou como um símbolo de queda da própria monarquia que viria a acontecer alguns anos depois. A, a Revolução Francesa começou em 1789, né, com a chamada dos Estados Gerais pelo próprio rei. Os Estados Gerais, principalmente o terceiro estado, né, que compunha a população, a burguesia, setores pequeno-burguês, né, por uma série de medidas, né, declarou-se Assembleia Nacional e convidou os outros estados a fazerem parte da Assembleia Nacional, num ato muito audacioso, né? E esse ato, por volta de junho, trouxe uma série de incertezas, né? Ninguém sabia se o rei, que já tinha mandado fechar os Estados Gerais, né? Inclusive fechou naquela, naquele momento famoso, né? Quando eles se reuniam em uma determinada sala, e o rei mandou fechar aquela sala com uma desculpa qualquer, e eles se juntaram, né, os deputados do terceiro estado, na famosa sala do jogo de Pelá, e juraram não se separarem até que a França tivesse uma constituição. Bom, o clima, o rei, naturalmente, abismado com a situação, tenta reprimir, fechar os Estados Gerais e essa nova instituição que os franceses acabavam de criar, que é a Assembleia Nacional, um monte de exércitos, inclusive estrangeiros, foram se aglomerando próximo a Paris, né? E o rei, ele demite um ministro reformista chamado Necker, o que gera grande confusão, grande comoção em Paris, né? As pessoas acreditam que é a reação da nobreza que está se aproximando e começam a se mobilizar, né, atrás de armas. Então eles varrem toda Paris atrás de armas em julho, né? Conseguem muitas armas e no dia 14, justamente, eles vão até a Bastilha atrás da pólvora, né? Os exércitos que estão próximos de Paris, vendo que a população toda de Paris montou barricadas, se uniu e formou a Guarda Nacional, que era uma milícia armada da Revolução, não adentrou na cidade, ficou fora, né? E eles se dirigiram à Bastilha, teve uma luta muito intensa na Bastilha, para que eles conseguissem entrar, porque a Bastilha era protegida por soldados, né, e era uma fortaleza, difícil acesso, mas eles, depois de horas de luta, conseguiram entrar, inclusive mataram, né, os soldados que estavam lá dentro, libertaram aquele pessoal que estava ali preso, né, umas pessoas estavam presas, e depois disso se dirigiram à prefeitura de Paris, onde o prefeito, né, ele era uma pessoa nomeada pela monarquia, né? Então eles vão até essa prefeitura, matam essa pessoa, né? Inclusive diz que eles arrancaram a cabeça do indivíduo e saíram, espetaram
uma madeira e saíram pelas ruas desfilando, elegeram um novo prefeito, né? E após isso, esse mesmo acontecimento se desenvolveu em várias cidades da França. A população se organizou, né, retirou aqueles que comandavam as cidades, nomeados pela monarquia, elegeu outras pessoas e formaram também cada cidade a sua própria guarda nacional, que depois vai se unificar numa coisa só, né? Numa, num, numa mesma instituição, a Guarda Nacional. Então, destacar esse momento tão importante, né, da Revolução Francesa, tão marcante, que é também uma lição, né? Como eles não tinham armas, não tinham nada, mas de repente eles saíram de casa em casa, né, toda a população, né, agruparam milhares de pessoas e formaram uma milícia muito rapidamente, em dias, e como a milícia não tinha arma, eles foram de casa em casa atrás das armas e depois atacaram a Bastilha para ir pegar mais armas que tivessem lá ou a pólvora, né, que era o, um dos motivos principais, e se armaram, e com isso o rei não teve condições de reprimir a Assembleia Nacional, né, porque a Assembleia Nacional estava em Paris, né, e ele não conseguia entrar, ele teve que até retirar as tropas aí de próximo de Paris, né, e depois a Revolução vai se desenvolvendo, o próprio rei vai ser preso e levado para Paris, né, ele estava em Versalhes, vai ser preso e levado para Paris depois vai tentar fugir e vai acabar sendo, no final, né, morto pela própria Revolução. Bom, destacar então rapidamente esse momento da história e vamos já emendar aqui no próximo tema, que é um tema importante, falar sobre a violência policial, né? Nós temos inúmeros casos aqui de violência policial, né? Em São Paulo, mas também em várias regiões do país, que mostram de maneira muito clara a necessidade da completa destituição dessas instituições, né? E a formação de instituições verdadeiramente populares, democráticas. Então, vou passar a bola aqui para o companheiro Tiago, tratar de mais um caso de violência policial. Exatamente, né, Caio? Esse caso aqui, né, eles vão falar que seria uma exceção, né? Mas se a gente tiver uma análise detida aqui do que acontece, né, a gente vai ver que essa, na verdade, é a regra, né, das abordagens policiais, né? Então, só para resumir aqui a história, para quem ainda não teve, não ficou sabendo, né, desse caso aqui, um jovem, né, de nome Igor Oliveira de Moraes Santos, né, ele foi morto, né, tá aí a imagem, né, uma foto da imagem da câmera, né, que o policial aí utiliza, né, foi morto por um jovem de 24 anos, né, então bastante jovem mesmo, né, foi morto, né, por um policial da Rocan. Para quem não sabe o que é a Rocan é aquela polícia que usa motocicleta, né? O nome é Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicleta, né? Ele, ele mesmo rendido, né? Vocês podem ver aí na imagem, né? O jovem aí com a mão levantada, estava se levantando, apoiando para se levantar, né? E foi alvejado aí com 6 tiros, né? Então, brutalmente assassinado, né, pelos agentes aí Renato Torquato da Cruz e Robson Noguchi de Lima, né, que acabaram sendo presos, né? Então dá a impressão, né, que sempre que acontece esse tipo de crime, que o policial seria preso. Só que a gente sabe que não é assim que funciona. Ele só terminou preso porque a câmera flagrou, né? Inclusive, a câmera flagra também eles conspirando, né? Eles buscando manipular as imagens, falando que a câmera teria registrado, né? O assassinato, né?
E depois eles vão alegar aí que o jovem teria sacado uma arma, né? Como sempre, a mesma desculpa. Em todos os casos, a gente falou de um outro caso aqui, né? De um jovem que estava, inclusive, no chão, né? Rendido, né? Os policiais atiraram nele e alegaram que ele estava armado. Então, sempre a mesma desculpa, é a arma, é o combate às drogas, né? Quando, na verdade, eles são uma corporação fascista, né? Que existe para matar a população mesmo, não é outro serviço que eles prestam, é esse serviço, né? Fazem parte aí de uma máquina mortífera contra a população. Isso aí provocou aí a ira, né? Do, da vizinhança, né? Da população, né? Que queimaram pneu, bloquearam rua. E aí, numa outra operação, teve ainda uma outra morte, né? E um policial teria sido ferido, né? Isso aqui a gente nunca sabe, né, o que aconteceu, mas eles mataram mais uma pessoa, né? Então, assim, sempre alega que sempre as alegações são sempre as mesmas, né? Que seria aí as drogas, o cidadão estaria armado, mas nunca ninguém vê as armas. Há uma série de registros, né, de policial alterando as cenas dos crimes, né, plantando armas aí onde não existe, plantando drogas, né. É, isso aqui é um isso aqui é um acontecimento, né, que veio à tona, né, mas a gente sabe que junto com esse estão inúmeros outros que a gente não consegue nem medir, né? Isso aqui deixa claro para nós que não tem mais como aceitar viver num regime onde você pode ser morto a qualquer momento, né? A gente cansou de passar aqui cenas que policial joga da ponte, policial mata criança, né? Vamos falar inclusive disso hoje também, né? Mas fato é que agora, né, com esse novo acontecimento, eles tiveram que tomar uma providência, prender os policiais, né, porque eles sabem o impacto que isso aqui pode ter no país inteiro. Então tá na hora da gente dar um basta, né? A polícia ela tem que ser extinta, né? Isso aqui tem que ser totalmente dissolvido. O Estado não pode ter de forma alguma o monopólio das armas, né? As armas têm que estar sob o controle do povo, né? Que deve fazer criar nos bairros, nas periferias, nas favelas, seu próprio comitê de autodefesa para se defender, né? Uma segurança, né? Que onde as pessoas são eleitas, onde essas pessoas prestam conta, né? Onde possa se destituir aí os agentes, né? Que não atendem os interesses do povo, né? É preciso acabar imediatamente com a polícia militar, não só com a polícia militar, mas com a polícia federal, polícia civil, a guarda municipal, ou seja, todo braço armado deve ser dissolvido. É isso, cara. Não sei se você quer complementar. Tá no mudo, eu acho. É destacar, né, esse tema, porque você vê que os jovens aí, eles estariam fugindo da polícia e adentraram em uma casa. Aí alguém perguntaria, não, mas por que a pessoa foge da polícia? Por isso que a pessoa foge da polícia. Óbvio. Porque se você for pego, você corre o risco muito grande de ser fuzilado, como a gente viu aí nesse caso. Então, quando a pessoa foge da polícia, nós não devemos julgar ela que ela é... Não, é porque ela foge porque é uma necessidade, né? Porque senão, a chance de você... Se você... A chance de você não voltar mais para casa é bem grande. O segundo caso é que, para os policiais, né, a questão foi a seguinte, que algum policial, porque eles estavam de câmeras, mas desligadas. Então a cena ia ser toda do jeito que eles organizaram para ser. Pelo menos é o que a gente vê pelas condutas. Mas algum policial, ligou a sua própria câmera. E como tem um sistema de Bluetooth, ele ligou de todos. Então o pessoal estava com a câmera ligada sem saber. E por isso é que eles foram presos, né? Porque isso daí acabou
gerando uma grande repercussão pelo grau de violência que foi. Então, esses jovens aí, eu não sei por que eles estavam fugindo, quer dizer, a gente sabe, né, por quê, mas qual é o motivo da perseguição contra eles? Eles adentraram nessa casa e estavam dentro de um quarto, quando a polícia entra dentro do quarto. Os jovens se levantam as mãos. Quando esse rapaz aí levanta as mãos, ele toma dois ou três tiros, né? O policial, eles aparentemente parecem tranquilos, né? O policial vem andando e do nada, atira contra ele. Então ele cai no chão. Aí o policial fala assim, levanta com a mão na cabeça. Ele já baleado. E os outros rapazes lá com a mão na cabeça. Aí ele tenta levantar de novo, ele já tá baleado. Ele tenta levantar e coloca só uma mão na cabeça, o policial dá meia volta, e não sei se ele mesmo ou outro vem e atira de novo contra ele. É uma coisa assim absurda. E depois aparece o quê? No boletim de ocorrência? Não, o cara estava armado, ele tentou atirar na gente e a gente atirou de volta. E tinha drogas na casa, coisa que a dona da casa negou, falou que não tinha droga nenhuma. Quer dizer, isso coloca em suspeição não só essa ação, mas todas as ações. Tudo. Tudo que a polícia apresenta na justiça tem que ficar sob suspeição, porque ninguém sabe. Isso daí não é a primeira vez que acontece. Quer dizer, quantas vezes aconteceu? Então nós temos que reivindicar, inclusive, essa questão. Que a maioria do pessoal que está preso aí, boa parte pelo menos, estão presos principalmente por tráfico de drogas, né? Estão presos quase que única e exclusivamente pela palavra dos policiais que os prenderam. O cara chega lá e apresenta uma arma e uma quantidade de drogas. Fala, esse cara aqui estava traficando essa droga e estava com essa arma. Mas é verdade? Bom, esse caso aí, o policial alegou que o indivíduo estava armado e ele não estava, né? Então nós temos que colocar em suspeição todos esses casos. Quer dizer, é uma coisa totalmente absurda você ver como que é o padrão. Se torna uma espécie de padrão de atuação, né? O governador Tarcísio, ele condenou o caso, né? Embora ele seja o defensor da PM, da ação enérgica, entre aspas, né? Da PM, não é enérgica, é repressiva. Ele só fez isso daí, o próprio coronel da PM, que também se manifestou, falou que não tinha justificativa para fazer o que eles fizeram, né? Que fugiu do padrão, que a morte do rapaz teria fugido, né? Do padrão que eles esperavam. O padrão é deixar as câmeras desligadas, Caio. Então, exatamente. É o que dá a entender, inclusive, né? Que ele falou. Ele falou uma coisa meio estranha, assim, quer dizer, não é nosso padrão, né? Mas tal, não, nada justifica. Bom, isso daí mostra, de maneira bem clara, né? Que a PM, ela não está aí para cumprir a lei. A PM e as polícias em geral, porque não é só a PM, né? As outras polícias também fazem a mesma coisa, em geral. Inclusive a Polícia Federal e outras, né? Então isso daí é mais uma coisa muito clara, né? Muito clara do que é efetivamente a polícia. O porta-voz o Tarcísio falou o seguinte, né? Que chamou a atenção. Teve uma reação da comunidade óbvia, foi lá em Paraisópolis, a população protestou contra mais esse abuso, não dá nem para falar de abuso, né? Isso aqui é uma política tipicamente sionista, é o método sionista, né? Você vê que Paraisópolis já é um gueto, né? O cidadão entra lá e, inclusive eu ia destacar isso, Caio. Você vê, é Israel isso aí, cara. É uma limpeza étnica, né? É uma matança aí, simplesmente porque esse pessoal é pobre, não tem outro motivo. Porque mesmo se ele tivesse com droga ou tivesse subtraído qualquer coisa, não tá na lei que os policial têm o direito de ir lá e
sentenciar a morte ninguém. E pelo menos na Constituição do país não existe pena de morte, né? Exatamente. Então, isso daqui é mais uma coisa, né, que mostra a necessidade da luta contra essas instituições, que é uma luta democrática, porque o país não pode ser democracia se você tem esse negócio daí. Se o Estado pode entrar, te fuzilar assim, dessa maneira. Isso não é democracia. Que democracia que é essa, né? Quer dizer, você tem o direito de votar em quem você nem quer votar, você queria votar no indivíduo, você não pode votar nele, né? Porque tem isso também, né? Só que o Estado tem direito de vida e morte sobre você. Então não é uma democracia. Isso aqui é um regime extremamente autoritário, né? É um regime muito autoritário, onde o Estado, dependendo de quem você for, ele decide qualquer coisa sobre você, né? É assim que você se sente quando você está diante dos órgãos de repressão, né? Você não Ô, sabe o que pode acontecer. Caio, e assim, né, você vê que eu tô lembrando daquele caso do rapaz que era jornalista, um botafoguense, que teve que pular lá de uma ponte, lá de um lugar lá, para buscar sobreviver depois de ter sido alvejado. E depois ele foi pego ainda e só foi salvo por isso, né? Porque ligou pros camaradas aí do trabalho e ainda ficou sob custódia no hospital, né? Então você vê assim, se esse cara não tivesse buscado, né, fugir aí, pular de uma ponte para se salvar, era outro que estaria morto e certamente a história que iam contar é porque estava com droga, com arma, com qualquer outra coisa, né? E essa questão da suspeição, eu não sei se você se lembra do caso também, que a Procuradoria-Geral, né, ela teve um caso aí que a gente trouxe aqui, e que falava que a polícia não tem o direito de abordar ninguém, né, exceto se tiver em fuga de um crime ou coisas assim, com mandato mandato de prisão, esse tipo de coisa, né? E aí, um rapaz foi pego lá com acho que 1 grama de cocaína, né? E aí falou que ele teria sido abordado por conta da cor da pele. Isso aí, os policiais confirmaram que era assim, o faro deles é esse, entendeu? E aí a vice-procuradora na época ela falou assim: bom, se a gente aceitar essa tese, a gente vai ter que esvaziar os presídios do Brasil, que incorre na mesma situação que você está colocando, né? Ou seja, a gente não sabe quantas outras pessoas esse cidadão aí matou ou a equipe dele matou, né? A gente não sabe quantas pessoas estão presas por conta desses assassinos aí. Ou seja, o mais normal é que todo mundo que foi preso, né, que foi morto e tudo mais, por esse pessoal aí, que se levantasse a suspeita, minimamente. Mas não só deles, né, de toda a corporação, porque os casos, eles são inúmeros, né, Caio? Exatamente. Precisaria, inclusive, de uma comissão democrática popular para rever todos os casos de todas as prisões da PM para ver se. Porque é muito, né? Não tem como você acreditar que todas essas prisões aí, que no estado de São Paulo você tem centenas, milhares de presos, né? O estado de São Paulo, inclusive, é um dos estados onde mais a polícia aborda pessoas, né? O número de abordagens aqui é absurdo, né? Uma estatística que a gente viu há tempos atrás, não sei se você lembra, Thiago, que dava que como se cada uma das pessoas do estado de São Paulo tivesse sido abordada pelo menos umas 3 vezes, 4 vezes. 4 vezes nos últimos anos, Não, né? e isso aí é verdade, porque teve um companheiro nosso que falou, cara, eu fui de um extremo no outro da cidade de São Paulo, o cara foi parado 3 vezes, porra. Aí vai falar, não, por que que ele é o suspeito? O que será que... Chama atenção, né? Por que que a polícia tem que parar ele? Quer dizer, não é policiamento preventivo. Antigamente, antes da PM, né, a conduta da polícia era totalmente diferente. A polícia ela não atuava como eles dizem hoje, ostensivamente, ou seja, procurando pessoas. Porque a polícia sai na rua procurando alguém para abordar.
A polícia militar, principalmente. Ela não investiga nada, ela sai na rua e vai olhando as pessoas para quem ela vai abordar, principalmente isso, quando ela não é chamada para alguma coisa. Antigamente, não, a polícia ela não agia assim, ela só ia quando ela era acionada. Então, teve um assalto, alguém chamou a polícia ia. Agora não, a polícia ela não faz isso daí, simplesmente. Às vezes você chama também, não vão, quando precisa, né? É, Não, ela sai na rua atrás das pessoas, procurando pessoas por algum motivo que não se sabe qual é, né? se O que tiver uns também é negrinhos, legal, né? Desse ponto de vista. tiver uns negrinhos, né, Caio? Tiver uns negrinhos por aí, né, nos espaços de branco, né, e fica complicado, né? Tem que ver o que essa molecada tá fazendo ali, né? Às vezes vai roubar, né, tal. Então tem que ficar de olho. É uma coisa que vem da ditadura, né? E foi incorporado, porque na ditadura você não podia se reunir na rua, né? Todo mundo era Não, considerado suspeito de ser uma pessoa aí vinculada à esquerda ou coisa que o valha, um você subversivo, né? vê E isso aí, permaneceu. você vê isso aí que você tá falando é uma coisa muito interessante, né? Porque aqui no Brasil, todo mundo usa a praça, quando usa, fica sempre em alerta. O cara não pode ver que a juventude nunca fica tranquila na praça, porque sabe que a polícia pode chegar ali e ter que todo mundo sair correndo aí, com medo de morrer. Você vai ser fora do país, Caio? Interessante que alguns outros países você vai, o pessoal usa muito a praça. Ou seja, a praça é as praças, né, são lugares aí de socializar, né, o pessoal confraternizar e tudo mais. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, pode perguntar para a juventude, né? Se fosse possível fazer uma pesquisa aí, falar, você se sente seguro frequentando uma praça? O pessoal vai falar que não. Você vê as praças no Brasil toda vazia. Exatamente. Bom, vamos emendar no outro tema, mas ainda tem mais temas relativos à violência policial brutal que existe no Brasil, né? Coisa que não entra, inclusive, a luta, né, contra esses órgãos de repressão, não entram, quase que ninguém fala nada sobre isso, né? É uma coisa muito curiosa, inclusive, e particularmente a esquerda, né? Eles não falam nada sobre. Eu vi uma coisa muito curiosa, né? Que o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, deu uma entrevista num podcast chamado Três Irmãos. Ele defendeu a posição democrática que todo militante revolucionário sempre defendeu, que é que o povo tem direito a ter acesso a armas, óbvio, né? Você não pode permitir que apenas o Estado esteja armado enquanto a cidadania esteja desarmada. Você está criando uma situação de desigualdade total. O Estado pode fazer qualquer coisa e você não pode fazer nada, né? Uma minoria armada controla uma gigantesca maioria, né? Então todo mundo sempre defendeu o armamento da população, que a população tenha o direito de se armar. Aí a gente vê setores de esquerda depois respondendo isso daí, falando que não é nada a ver isso daí, né? Você viu um cidadão chamado Jones Manuel falando que não, que é absurdo, que isso é uma coisa pequeno burguesa. Olha a mentalidade do cidadão. Pequeno burguesa. Por quê? Porque a arma custa sei lá quantos R$ 1.000. Então o trabalhador não vai ter dinheiro para comprar. Primeiro que é um argumento ridículo, né? Então, se fosse assim, não dá para comprar um carro, porque o carro popular hoje, cara, É na bem mais faixa, caro que uma arma. carro É popular, uma né? coisa ridícula. Não, na verdade, ele usou desse argumento ridículo, né? Sem contar que a produção de armas é baixa, porque só quem tem acesso é quem tem dinheiro, porque ele esqueceu de falar que já é assim, né? Hoje é assim. Tem acesso a armas quem tem dinheiro. Para você tirar todos os documentos, etc, etc, etc. Aí sim, a produção é pequena. Se a produção aumenta, se você amplia o mercado, é lógico que o preço vai ficar mais incômodo. Mas é uma coisa ridícula, né? O que o cidadão tá. O Não, que e ele outra, não. você estabelece todo um comércio também de armas usadas e tudo mais. É igual carro, moto, como qualquer outra coisa. Tem um mercado que se a pessoa tem o dinheiro, ela vai lá e compra, né? Um eletrodoméstico ou qualquer coisa numa loja. Se você não tem,
você vai nos móveis usados, né? E lá você consegue. A arma é a mesma coisa. Você pode não ter uma Parcela. arma. Você pode parcelar, tem uma série de coisas hoje em dia. Né? Mas fato é que essa ideia aí, não, finalmente, né? Cada pessoa vai segurar uma arma, né? Mas essa ideia do Jones Manuel aí ela que é ridícula, né? Então, quer dizer, é o revolucionário que defende o desarmamento da população e a burguesia agradece. Então, exatamente, o ponto é esse daí, porque como ele não pode falar isso daí de maneira aberta, porque pegaria mal, né, com seu público, então ele lançou mão desse argumento ridículo, né? Não pode liberar as armas porque o trabalhador não vai ter dinheiro para comprar, né? Então, quer dizer, não vai adiantar nada, né? Vamos fechar tudo, Caio. Mas a Ninguém tem questão dinheiro para comprar, fundamental é o vamos fechar. seguinte: ele defende, de fato, objetivamente, portanto, que só a burguesia e o Estado burguês. Será que ele reconhece que o Estado é burguês? Acho que sim, né? Porque, pelo menos assim, ele deveria reconhecer de palavra, né? Porque senão ele vai pegar mal para o público dele. Então ele defende que só o Estado burguês, que tem dinheiro, é que pode estar armado. Porque Que se lógica ele fosse maravilhosa. minimamente coerente, ele falaria assim: não pode ter armas, ninguém pode ter armas. Porque se o trabalhador não pode, porque não tem dinheiro para comprar, também a burguesia não pode, vão proibir. Aí você fala, bom, é uma ideia idiota, mas pelo menos tem uma certa coerência, né? Mas não, ele não se revolta com a burguesia estar armada e ter grupos armados que fazem isso daí que a gente viu e que a gente vai ver. Não, ele se revolta se você propõe que o povo possa também ter o direito, se quiser, de se armar. É uma coisa absurda. Ô, Caio, eu queria falar uma coisa aqui que é uma filosofia quase poética. Não é porque eu recebo dinheiro da Open Society que eu estou trabalhando pela Open Society. Só estou recebendo porque eu sou muito legal, né? Maravilhoso, inteligente. Então a Open Society me paga aí um dinheirinho. É a mesma Ah, lógica, né? Vai ver que ele usou essa mesma lógica para a situação do problema das armas. Bom, destacar aqui rapidinho uma questão curiosa, né? Que é uma coisa meio engraçada, assim, né? Meio, se não fosse meio trágico também, né? Que o Alexandre de Moraes tornou-se aí semifinalista do Prêmio Jabuti Acadêmico. O Prêmio Jabuti é um prêmio literário que existe no Brasil, foi criado já há bastante tempo, desde a década, no final da década de 50, e premia obras de produção literária nos mais diversos campos, né, desde a ciência, direito, literatura, infanto-juvenil, conto, tradução, etc. Obras de excelência. E um dos semifinalistas, né, está concorrendo aí o Prêmio Jabuti deste ano, é uma obra produzida por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Alexandre de Moraes, que só pelo nome da obra já dá um tom do que é essa obra, chamada Democracia e Redes Sociais. Desafios de combater o populismo digital extremista. É o título da obra do Alexandre de Moraes. Democracia, eu acho que não é muito a praia dele, esse campo aqui, né, que, de pesquisa. Redes sociais, sim, porque que ele... só não é extremo prender as pessoas por postar coisas na rede social. Isso não é Não, isso aí extremo, não. viu, Caio? E ele está concorrendo, pasmem, na categoria direito, claro. O Alexandre de Moraes, que é conhecido também por não ser muito, né, ligado, vamos dizer assim, na letra da lei, né? Ele é mais, o companheiro Rui falou que é mais responsável assim para o direito mais criativo, mas não tão ligado ao que está escrito na Constituição e nos demais códigos aí de direito nacional. O Moraes destaca na sua tese, né, questões relativas à desinformação, ao combate à desinformação, combate a notícias fraudulentas, combate a discursos antidemocráticos ou de ódio, atentados ao Estado democrático de direito, e que isso, né,
uma instigação, né, a tortura e o arbítrio veiculado pelas redes sociais e pelos serviços de mensagem privada não se enquadram entre as hipóteses atrativas da incidência de imunidade parlamentar. Então, segundo o Alexandre de Moraes, inclusive, a gente falou, né, um pouco de direito criativo. A imunidade parlamentar, na tese do Alexandre de Moraes, ela, na verdade, não é tão imune assim, né? O parlamentar, ele não pode, de maneira alguma, dar desinformação, seja lá o que é isso, né, desinformação, notícias fraudulentas, também não sabemos, discursos antidemocráticos, que também é uma coisa, não sabemos efetivamente o que se trata, ou de ódio, que também ninguém sabe. O discurso de ódio também é uma coisa muito subjetiva até, né? Dependendo do que é. Isso daí não faz parte da imunidade parlamentar. Uma nova doutrina do Alexandre de Moraes, porque imunidade parlamentar... O parlamentar, em geral, uma das suas principais funções é falar, né? É defender alguma coisa. E ele tem imunidade parlamentar justamente para isso, para defender ideias sem ser perseguido por isso. Mas, segundo Alexandre de Moraes, o parlamentar, não, nesse campo aqui, ele não pode fazer isso. Senão ele perde a imunidade parlamentar, que é uma coisa, assim, muito curiosa, né? Bom, isso daí, essa tese dele aí, que ele apresentou, faz parte, ou está na base aí, das decisões, né? Ou pelo menos está em consonância com as decisões que o Alexandre de Moraes teve relativa à questão da liberdade de expressão no Brasil. Liberdade essa que a gente sabe, né, que eu não vou falar que está por um fio, porque até esse fio eu acho que já cortaram, né, esse fio aí restante. Então, só te destacar esse tema, né, você vê que é uma verdadeira campanha em defesa do próprio Alexandre de Moraes. Bom, destacar esse tema, a gente já está chegando no finalzinho do programa, mas ainda vou passar aqui para o Tiago destacar uma outra denúncia, se ele quiser comentar esse tema do Alexandre de Moraes e depois já emendar na outra denúncia de violência policial, um policial penal aí que cometeu um ato bárbaro. Bom, você vê na verdade, né, Caio, sobre esse tema que você estava comentando, você vê uma desmoralização total, né, desses prêmios e tudo mais. A gente já tinha visto o Ayrton Krenak, né, o cara que fala que está em guerra com a nossa sociedade, né, que inclui os índios também, né, que a gente estaria em guerra um com o outro, nega tudo que é da sociedade brasileira hoje, mas aceita aí se tornar um imortal, né? Então, assim, a gente vê aí uma falência geral, né? Um negócio degradante mesmo. Acho que isso indica também, né, Caio, um pouco do fim desse regime, né? Você vê, né, como é que pode, né? A gente teve tantas pessoas, tantos intelectuais, tantos escritores de grande importância para a nossa história, e aí você vê um cidadão desse chegar aí né? Não sei nem se ele vai ganhar o prêmio, mas só pelo fato dele estar disputando já é um negócio assim que você olha e fala, o que está acontecendo, né? Então é muito ruim, né? Eu não vou nem entrar no mérito de falar do que a Angelina chamou aqui das leis xandônicas, né? Porque a gente já comentou isso 1000 vezes, né? Sobre as arbitrariedades, né? Não só do Alexandre de Moraes, como do STF, né? Como eles vêm participando aí dos golpes, né? Seguidos aí desde 2012, pelo menos, né? Com o mensalão para cá. É um absurdo, né? Que nós chegamos. Você vê aqui, né? O cara precisa, Caio. Você vê que eles precisam reafirmar que o cara é um intelectual, que o cara é sabe? Porque senão não passa, né? Na verdade, nem assim passa, né? Ninguém engole isso aí,
mas eles precisam aí fazer de tudo, é igual o Moro, né? Precisou ir na Globo, receber o troféuzinho. Só que, né, como disse Marx, né, a primeira vez é tragédia, a segunda é farsa, né? Então, vamos ver aí o que vai, como vai desenrolar isso aí. Bom, agora trazendo aqui de novo, né, Caio, essa mais uma notícia aí, né, de um assassinato, né, que aconteceu em Viçosa, em Minas Gerais. Uma menina, né, Lavínia, de 10 anos, foi assassinada, né, no último... Ela foi baleada no dia 15 e veio a falecer no dia 16, né? Foi um policial penal, né, Márcio de Silveira Coelho. Ele perseguiu, né, o carro, né, onde estava a Lavínia, né, por conta aí de um... Ele teria sido fechado no trânsito, e aí como ele é muito mágico com uma arma, ele teve que correr atrás do outro carro, né, para balear o motorista, e acabou baleando, né, a Lavínia, né, uma menininha aí de 10 anos, né. Isso aí aconteceu na rodovia 482, né, que seria aí uma interestadual, intermunicipal, né, entre Diogo de Vasconcelos e Viçosa. O pai relatou aí que ele teria jogado, né, o carro na frente do carro deles, e você imagina, né, cara, ver a filha aí, ele viu o cara jogando o carro, atirou, e quando ele viu, a filha já estava sangrando. Ela foi levada para o hospital em coma, né, mas não resistiu, né? Então, isso aqui é mais um caso aí de violência, né? Não é nenhum caso isolado, a gente precisa ter claro disso, né? Esse pessoal age dessa forma mesmo, do jeito que eles agem eles aprendem a atuar assim, né? Como quando eles estão fardados e quando eles estão sem farda, eles agem da mesma maneira, né? E o judiciário, a gente sabe muito bem, né, que é cúmplice de toda essa matança, né, de todo esse genocídio, né? E é por isso que a gente defende aí o fim do monopólio do Estado sobre as armas, né, a extinção da, da polícia militar, né, de todas as polícias, né, e a formação aí dos comitês de autodefesa, né? Isso é muito importante aí, porque inibiria, né? O pessoal pensa que teria um efeito contrário, né? Que isso se acentuaria. E a gente percebe que onde a população é armada, né? Que na verdade isso aí esses casos tendem a diminuir, né? Pega um exemplo em uma escala maior, né? Ninguém vai mexer com um país, né, Caio, que tem uma bomba atômica, né? Por isso que o pessoal é cheio de dedos com a Coreia do Norte. Exatamente, né? Isso aí mostra essa questão do armamento também. Você vê, o trabalhador, ele não pode andar armado, mas esse cidadão aí, inclusive para a esquerda, esse cidadão aí que atira numa pessoa, num carro, numa criança de 10 anos, porque supostamente levou uma fechada, esse indivíduo, eles não protestam que ele ande armado. Mas se o povo quiser andar armado, os trabalhadores, os operários, não, isso aí, a própria esquerda é contra. Mas eles não são contra que esse tipo de gente ande armado, né? Que é uma coisa completamente absurda. E tem, né? Obviamente que isso daí mostra. A população brasileira, ela vive numa situação de praticamente indefesa em relação ao Estado. Porque o Estado faz os agentes do Estado, eles fazem qualquer coisa. A gente vê isso aí todo dia, né? Quando você tem uma grande repercussão, você tem algum tipo de punição. Mas quando não tem repercussão, que é a maioria dos casos, não tem nada, não acontece nada, né? Então, tem que destacar isso. E tem a lei máxima que acho que boa parte da esquerda não compreende, né? Quanto mais fraco você mais você apanha. Não é o contrário, né? Eles acham assim, que se você ficar quietinho, os poderosos não batem em você. Não, é o contrário.
Quanto mais quietinho você for, quanto mais inofensivo você for, mais você apanha, né? É justamente o contrário. Então, a população indefesa e inofensiva para o Estado, eles abusam mesmo, como a gente vê em vários, não só no Brasil, mas em vários locais. Quanto mais fraco é um país, mais o imperialismo pisa em cima, né, como o Thiago falou aí. Agora, quando o país é mais militarmente mais poderoso, aí já é difícil pisar, né? Eles tentam, mas já é mais complicado. Você vê a Rússia. Eles jogaram a Ucrânia em cima da Rússia. Colocaram mil e uma sanção contra a Rússia, mas a Rússia está lá, né? Outros países não iam conseguir, né? Se fossem fracos, do ponto de vista militar e econômico. Então tá aí, destacar esse tema. E por último, vou destacar um outro tema aqui rapidinho, que é a França, né, antiga potência colonial, entregou as últimas bases militares no Senegal, né? O Senegal compõe aí um grupo de países que se levantam contra a política colonial francesa, né? São países aí semicoloniais, né? Embora não sejam colônias, não eram colônias de fato mais, já haviam se tornado independentes, mas permaneciam ainda sob, digamos assim, o controle da França, né? Tanto que a França tinha inúmeras bases militares nesses países, como Burkina Faso, Mali, o Níger, agora também o Senegal. E nos anos recentes, né, nos últimos anos, você teve um conjunto de levantes dentro desses países contra a França. Então isso aconteceu na Burkina Faso, também expulsaram os franceses, né, os militares franceses, no Níger, no Mali, e agora no Senegal também, expulsando os franceses do seu território, os franceses que afirmavam, né, que estavam ali para ajudar, né, eles tinham bases mesmo para ajudar esses povos, né, então, mas eles estão rejeitando essa ajuda imperialista, que não é ajuda nenhuma, né, obviamente. Então, destacar esse tema também é um tema importante. Ô, Caio, você vê, né? Tem todo um movimento aí dos países africanos, né? Contra a França, né? E aí você vê, né? O nosso presidente, né? O Lula, indo lá fazer aquela pataquada, né? De ficar tirando foto com o Macron e tudo, mas assim, tem que estar muito fora da órbita, né? Para achar que você tem que se aliar com um vagabundo desse, né, cara? Com certeza. É uma coisa louca, né? Na verdade, é o Lula que está emprestando o prestígio dele para um cidadão como esse Macron aí, que não tem popularidade nenhuma nem na França, né? E teve que dar vários golpes lá para poder se manter no governo. Bom, companheiros, o programa está chegando no finalzinho. Agradecer aqui. Na semana que vem a gente volta na quinta-feira, a partir das 18 horas. Já vou deixando meu abraço aqui. Passo para o Thiago também deixar seu boa noite e encerrar o programa. É isso aí, gente. A gente volta aí, né, no horário normal, né, na próxima semana, né? Tivemos um probleminha aí ontem, né? E a gente pede para vocês aí não se esquecerem de curtir, de compartilhar, de mandar aí sua contribuição, porque tudo isso é importante, né? Ajuda a gente a chegar no maior número de pessoas e também desenvolver aqui o nosso programa, né? O nosso canal aqui. É isso, gente. Um abraço a todos e até a próxima quinta-feira, 18 horas.